Imortalidade, infinitude, perpetuidade, amortalidade, longevidade, infindabilidade e vida eterna. Palavras como estas estão presentes em nosso vocabulário desde que existem registros da civilização humana. Uma das principais características que diferiu os humanos de outras espécies do mundo animal é o cuidado que tivemos com a morte desde o começo. Até o momento, o túmulo humano mais antigo é o enterro de Khafre, localizado em Israel, na caverna de Khafre. Esse túmulo data de aproximadamente 100 mil anos atrás. A ponto de comparação, os humanos só começaram a deixar a vida como nômades a partir de 10 mil a.C. Isso significa que muito antes de descobrirmos a agricultura ou como organizar as primeiras aldeias, já dávamos extrema importância à nossa mortalidade. Os primeiros cemitérios surgiram dezenas de milênios antes das primeiras cidades. Ter a preocupação com o que é a vida e o que é a morte foi crucial para que buscássemos desenvolvimento, conforto e, consequentemente, um aumento em nossa expectativa de vida. Felizmente, nos dias atuais, a ciência, em suas mais diversas áreas, tem buscado como estender o nosso curto período de passagem pela existência, o qual chamamos de vida. Mas afinal, precisa ser tão curto assim? Nesse documentário, vamos entender como a ciência tem avançado em busca da mortalidade, como isso mudará a nossa sociedade, como a expectativa de vida já tem quebrado barreiras impensáveis para nossos antepassados, como nossos ancestrais entendiam a vida, a morte e a imortalidade, como a vida eterna já é real na natureza, e, finalmente, como viver para sempre. Atualmente, a expectativa de vida no Brasil é de mais de 75 anos. Porém, segundo a plataforma de dados World in Data, em meados dos anos 1800, não havia sequer um país em todo o mundo que tivesse expectativa de vida superior a 40 anos. Mas antes era ainda pior. Se compararmos com os habitantes das primeiras aldeias humanas de que se tem registro, a expectativa de vida na época era em média de 20 anos. Como é possível que em pouco mais de 2 séculos tenhamos praticamente dobrado a idade que representa a expectativa de vida do ser humano, se antes disso levamos literalmente milênios para conseguir o mesmo feito? A resposta é a ciência. Quanto mais buscamos aumentar o acervo de conhecimento humano, mais entendemos o mundo ao nosso redor e nós mesmos. Com isso, conseguimos evitar situações maliciosas e prejudiciais à nossa saúde, e enfatizar hábitos que nos ajudam a aumentar nossa resistência e longevidade. Nos dias atuais, não é incomum encontrarmos idosos que praticam esportes como muitas pessoas de meia idade antes não eram capazes de fazer. Em janeiro de 2024, Cedil Pereira Lima, de 99 anos, concluiu o percurso de 10 km na Corrida de Reis, que acontece no estado de Mato Grosso, no Brasil. Cada vez mais está sendo enfatizada a importância de hábitos saudáveis, como a boa alimentação e as atividades físicas regulares, além de um avanço significativo na medicina também contribuir para o tratamento de doenças que antes eram fatais. Graças a isso, está cada vez mais comum encontrar idosos com mais de 100 anos de idade. Atualmente, a pessoa mais velha no mundo é a espanhola Maria Brañas, com 116 anos. Mas não é a pessoa mais velha de que se tem registro. Muitos antes já passaram essa marca. Na natureza, o mamífero que consegue viver mais tempo naturalmente é a baleia da Groenlândia, podendo passar dos incríveis 20 anos de idade. Se nossa espécie fosse refém do acaso e não buscasse desenvolvimento científico, vimos antes que viveríamos em média apenas 20 anos. Somente 1/10 do que essas baleias conseguem viver. Porém, graças aos avanços que temos feito, hoje já passamos da metade dessa expectativa de vida e caminhamos rumo a nos tornar os mamíferos com maior longevidade do mundo. Mas isso é bastante se compararmos com o restante do reino animal? Sabemos que os mamíferos podem chegar aos 200 anos, e em alguns casos até ultrapassar essa marca. Mas apesar disso ser realmente muito tempo, existem seres que fazem 2 séculos parecerem apenas algumas décadas. Como é o caso do tubarão da Groenlândia, que já viveu incríveis 518 anos, e estava presente no mundo mesmo durante eventos que até mesmo nossos avós estudaram em história, como é o caso do surto da peste bubônica, em Londres, no ano de 1665. Apesar disso, esse tubarão em específico é um caso esporádico. Porém, ainda nos oceanos, existem seres que não conhecem a morte pela velhice, como é o caso das lagostas, por exemplo. Muitos estudiosos até mesmo afirmam que elas sejam imortais. O motivo disso é que possuem a juventude eterna. Para entender o que é envelhecimento, precisamos compreender alguns processos básicos da biologia. O nosso DNA possui algumas estruturas que são chamadas de cromossomos, que são protegidas por uma capa chamada de telômeros. O que acontece é que, com o passar do tempo, essa capa protetora diminui e acaba não conseguindo mais cumprir com sua função de proteção. Até existem enzimas chamadas de telomerase, que são responsáveis por alongar os telômeros para que possam durar mais tempo. Porém, elas também perdem eficácia conforme os anos passam.
O que mais diferencia biologicamente o DNA das lagostas do DNA humano é o fato incrível de que, diferente de nós, elas conseguem sustentar essas enzimas infinitamente, ou seja, suas células não se desgastam conforme o tempo passa, e, consequentemente, elas não envelhecem, apenas crescem. O motivo das lagostas não viverem para sempre é que, além dos predadores, elas também precisam trocar o seu esqueleto conforme o seu corpo aumenta, uma vez que essa estrutura é externa. Com isso, precisam consumir cada vez mais alimento para realizar tamanho esforço, e em um determinado momento, acabam morrendo por exaustão. Um problema como esse não seria enfrentado por um humano, uma vez que nosso esqueleto é interno, e não precisaríamos desse esforço tremendo para trocá-lo. Da mesma forma que também não é um obstáculo para a medusa imortal, um tipo de água-viva que tem a capacidade de viver para sempre, se preocupando apenas com predadores. O que acontece é que em determinadas fases do seu ciclo de vida, essa espécie de água-viva pode retornar ao seu primeiro estado de vida, posteriormente envelhecer novamente, repetindo o ciclo eternamente ou até ser morta por algum motivo externo. Controlar internamente o seu organismo é o primeiro passo para viver para sempre, porém fatores externos, como enfrentar predadores ou acidentes, não te livram da morte. Com isso, muitas espécies se adaptam para conseguir se regenerar em situações como essas. Axolotes, estrelas do mar e até mesmo as lagartixas que coabitam em nossas casas podem ser citadas por possuírem traços dessa capacidade, de regenerar até mesmo órgãos completos. Estudando o mundo animal, aprendemos muito sobre nós mesmos. Graças a estudos tendo como base a natureza, hoje somos capazes de curar doenças e tratar de acidentes que jamais poderíamos sequer pensar ter salvação. A mesma biologia e por sua vez a genética que estuda o DNA dos animais é responsável também por nos ajudar nos mais revolucionários tratamentos médicos atualmente. Em 2017, uma jovem indiana chamada Shreya Siddhanagaur ganhou as manchetes do mundo ao receber transplantes de mãos. O mais impressionante é que as mãos transplantadas eram de outro tom de pele, e após a operação, seus novos braços se adaptaram à coloração da pele do resto do seu corpo. Dezenas de outras pessoas já receberam transplantes de mãos e estudos estão sendo feitos para tornar isso cada vez mais comum. Isso mostra como nosso corpo possui uma capacidade incrível de adaptação. A capacidade humana é tamanha que somos a única espécie presente em todo o mundo, aprendendo com a natureza e usando esse estímulo para evoluir ainda mais. Nossa busca pela mortalidade parece ser cada vez mais possível, mas até onde a ciência pode ir? Desde os tempos antigos, o ser humano sempre almejou a vida eterna. Antes da ciência, o misticismo dominava o rumo dessa busca perpétua. Os antigos egípcios acreditavam firmemente na ideia da vida após a morte, e por conta disso, desenvolveram as mais sofisticadas técnicas de mumificação, para que o corpo pudesse ser preservado e estivesse pronto para quando sua alma voltasse. Porém, mesmo que para alguns, crenças como essas pareçam histórias milenares, há poucos séculos estava no auge mitos sobre o vampirismo. A mais famosa história desses seres imortais é a de Drácula, de Bram Stoker, publicada em 1897, pouco mais de 100 anos. Até hoje a morte é incompreendida para nós, e tendemos a temer tudo aquilo que desconhecemos. Isso faz parte do instinto da vida. Por essa razão, as religiões têm um papel tão importante na busca da vida eterna, na maioria dos casos, sendo essa a maior promessa que os fiéis buscam. Mas independente de existir ou não algo após a morte, poderíamos alcançar a vida eterna sem ter que passar por um fim? Apesar da ciência mostrar que é possível não envelhecer ou até mesmo morrer por doenças ou acidentes, a ideia de imortalidade vem de um ser indestrutível que permanece perpetuamente a tudo. Com isso, a imortalidade em si parece ser algo impossível cientificamente. Mesmo seres indestrutíveis, como os tartígrados, que conseguem sobreviver em todas as situações como calor, frio, fome, impacto, sede e até mesmo no espaço, possuem algo capaz de matá-los. No caso dos tartígrados, seria a morte do Sol ou temperatura acima de 150 graus Celsius. A ideia de um ser perpétuo é algo que somente a fé pode conceber. Cientificamente, mesmo que alcancemos a vida eterna, seria apenas a amortalidade. E diferente da imortalidade, que mostra um ser eterno, a amortalidade prevê um ser que não morre de velhice ou doenças, mas fatores externos ainda podem levar à sua morte. Mas se a fé, através das religiões, tem sua forma de mostrar que a vida eterna é possível, qual seria a forma de viver eternamente pela ciência? A ciência vem progredindo em uma velocidade que antes seria surreal em suas mais diversas áreas, seja na medicina, astronomia, tecnologia e etc. A medicina regenerativa, por exemplo, tem sua forma de buscar a imortalidade, estando entre as mais promissoras as terapias genéticas para corrigir ou substituir genes defeituosos que contribuem para o envelhecimento e doenças relacionadas à idade. Isso poderia potencialmente retardar o processo de envelhecimento
e melhorar a saúde geral. Além disso, as células-tronco têm sido foco de estudo por terem o potencial de se diferenciar em vários tipos celulares. Pesquisas em terapia celular envolvem o uso de células-tronco para regenerar tecidos danificados, reparar órgãos e restaurar funções comprometidas, oferecendo possibilidades para prolongar a vida saudável. Com isso, a reprogramação celular, que envolve transformar células especializadas em células-tronco pluripotentes induzidas, abre caminho para a regeneração e reparo de tecidos. Essa abordagem pode ter implicações significativas na reversão do envelhecimento celular. Esses estudos buscam tornar a juventude eterna em algo real. Além disso, um caso que repercutiu bastante nos últimos anos foi o de Brian Johnson, que tem 45 anos e tem usado parte de sua fortuna para voltar a ter 18 anos. Com uma equipe de mais de 30 profissionais liderada pelo médico Oliver Zomer, o milionário tem tornado sua vida um verdadeiro experimento científico. Às 5 da manhã ele toma 2 dúzias de suplementos e remédios, de licopeno a metformina, além de açafrão e gengibre para deter inflamações. Além da dieta de remédios e alimentos, ele pratica horas de exercícios físicos diariamente. Ele também se submete a processos como ultrassonografias e ressonâncias magnéticas, tratamentos estéticos para a pele e tingimento nos cabelos. Apesar da medicina estar avançando bastante na busca da vida eterna, até mesmo tendo pesquisas na geração de sangue e órgãos totalmente artificiais, ela não é a única área da ciência que busca por esse feito. A tecnologia também está sendo amplamente usada para buscar a eternidade. A imortalidade digital é um conceito que busca transcender a biologia. Alguns futuristas especulam sobre a possibilidade de transferir a consciência humana para um formato digital, através do upload de mentes em sistemas computacionais. Isso poderia teoricamente permitir uma forma de imortalidade digital, embora as complexidades éticas e científicas envolvidas sejam enormes. Esse conceito tem sido abordado amplamente em séries e filmes como Upload e Transcendence. Apesar de parecer apenas ficção atualmente, muitas tecnologias reais tiveram o mesmo início, como foi o caso de Star Trek, que anos antes de tecnologias como celulares e tablets se tornarem reais, já havia previsto isso em seus episódios décadas atrás. A tecnologia é tamanha, independente de conseguirmos a mortalidade biologicamente ou não, já buscamos até mesmo outros planetas para chamarmos de lar, quando a Terra acabar. Buscamos viver até mesmo mais do que o mundo onde surgimos, mas seja de forma biológica ou não, o ser humano está pronto para a vida eterna? Mesmo que tenhamos inteligência o suficiente para descobrirmos a vida eterna, teríamos sabedoria para lidar com ela? Tanto tempo de existência pode deixar uma pessoa de duas formas, ou sábia ou confusa. Se com a vida sendo tão finita da forma que é, gera tanta disputa por espaço, recursos e poder, uma sociedade que vive eternamente teria condições de se sustentar? O episódio Esquadrão de Extermínio, da série Love, Death Robots, mostra uma sociedade que conseguiu alcançar a imortalidade, onde os habitantes recebem um tratamento rejuvenescedor em troca de cumprirem com seus papéis na sociedade. No cenário ilustrado, o protagonista é um policial que tem como missão exterminar crianças que nasçam nesse novo mundo, uma vez que não há mais espaço para a população crescer. Cenários como este seriam um problema possível em uma população que não morre. Apesar da população só crescer, os recursos são finitos. Há 100 anos atrás, a população mundial era um pouco mais de 3 bilhões de pessoas. Hoje já somos mais de 8 bilhões. Isso mesmo com a quantidade absurda de mortes que houveram de lá para cá. Imagine uma sociedade que não morre. Em que número poderia chegar dentro de 50 anos? Mesmo que tenhamos tecnologia para colonizar luas e planetas, conseguiríamos expandir nossas cidades e colônias tão rápido quanto o nosso número de habitantes? Além de a exploração espacial, a engenharia também tem progredido muito para suportar o crescimento populacional tão acelerado. Hoje já é possível projetar prédios com mais de 1 quilômetro de altura, como está sendo feito na cidade que será a nova capital do Egito. A alimentação também tem progredido muito. Cada vez mais a ciência tem acelerado o crescimento de plantações e animais e diminuído a perda de suas safras e rebanhos. Recebemos o mundo de presente. Descobrimos a ciência para prosperar. Talvez a única coisa que nos falte aprender seja destruir menos e preservar mais, odiar menos e amar mais, lutar menos e viver mais. Para alguém que tem apenas mais um dia de vida, 20 anos seria a eternidade desejada. Para alguém que viveu mais de 100 anos, 20 anos foi uma fração de sua vida. Independente do quanto vamos viver e se algum dia de fato alcançaremos a vida eterna, independente se existiu algo antes ou existirá algo depois da vida, a única certeza que temos é o aqui e o agora. A humanidade sempre buscou ir além através da fé, seja pela religião ou pela ciência. Que possamos nos agarrar nesse atributo para buscar também algo melhor.
não só para nós, como para toda a nossa espécie e muitas outras também. Carl Sagan foi um cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Em 1990, ele descreveu a Terra a partir de uma fotografia tirada pela sonda Voyager 1, quando estava além dos planetas do nosso sistema solar, olhando de volta para casa. A imagem captura a Terra como um pequeno ponto de luz em meio ao vasto espaço, e em um discurso icônico que acompanha a imagem chamada de Pálido Ponto Azul, ele disse: "Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador da história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos e o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é uma espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, do qual nossa espécie possa migrar. Visitar talvez, se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por enquanto, a Terra é onde estamos estabelecidos. Vivendo uma vida finita ou uma vida eterna, talvez uma forma realmente significativa de viver para sempre seja deixar um legado que contribua para a nossa espécie e nosso mundo como um todo. Nós podemos fazer mais, nós podemos continuar evoluindo incessantemente, mas como apresenta o dito popular, talvez um bom começo seja: plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever em nosso canal. Deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam assistir e comente aqui embaixo se você desejaria ou não viver para sempre. Novos vídeos estão por vir e espero te ver lá. Até breve!